Bom dia, nono ano. Vamos estudar geografia, tá bom? Olha só, peguem um livro de vocês aí de geografia. Nós vamos dar uma introdução ao capítulo 10 de vocês, tá bom? Nas próximas videoaulas, eu vou dar uma corrigida nos exercícios do livro, né? Que essa semana vocês ainda têm alguns exercícios do livro para fazer, tá bom? Então vamos lá no capítulo 10 do livro de vocês. Existe a industrialização, tá? Recursos naturais e fontes de energia, ok? Então, esses são os temas de vocês aí do capítulo 10. Industrialização, as fontes de energia e os recursos naturais, ok? Tá na página 69. Então, toda vez que eu falar a página, vocês dão uma marcadinha aí na página para vocês também estarem, né, dando uma lida aí em casa, ok? Vamos lá, olha só. Página 69, industrialização. A gente sabe que praticamente quase toda a produção industrial, né, depende do quê? De recursos naturais e dos recursos energéticos, tá? Então, das fontes de energia pode ser também. Então, todo o processo de industrialização no mundo inteiro depende de recursos naturais, das matérias-primas que vêm da natureza e das fontes de energia, né? Tudo precisa de energia para funcionar, ok? E uma coisa assim que fala sobre a Revolução Industrial, e ela impulsionou muito o uso desses recursos, né? Quando começou lá, mais ou menos no século XVIII, na Inglaterra, tá bom? Então, a partir daí começou a usar os recursos naturais, as matérias-primas e as fontes de energia. E lógico, né? Quanto mais produtos industrializados começaram a fazer, porque a população começou a aumentar, começou a haver mais consumo, né? Houve mais necessidade de produtos também, né? E novas tecnologias, então cada vez mais foi necessário o quê? Mais matéria-prima, recursos naturais e mais fontes de energia, né? Porque tudo precisa funcionar à base de energia. Desde a primeira indústria tinha que ter energia para funcionar. E o que impulsionava as máquinas na primeira revolução industrial, lá pelo século XVIII, que começou na Inglaterra, foi o carvão mineral. E o livro tá trazendo essa informação aqui para vocês, né? Que o carvão mineral foi o grande propulsor, né? Foi o carvão mineral que, né, deu esse impulso enorme, né? A primeira revolução industrial, tá? E depois, com a segunda revolução industrial, aí foi o petróleo, né, e a eletricidade, ok? Mas a primeira revolução industrial não tinha essa energia elétrica, ainda não tinha o petróleo como fonte de energia, mas tinha um mineral chamado carvão, tá? A queima do carvão, né, movia as máquinas, tá bom? Aí, olha só, a descoberta da eletricidade, a gente sabe que a eletricidade foi descoberta. A descoberta da eletricidade lá pelo século XIX, né, permitiu mudar bastante esses processos produtivos, né, modificou muito as sociedades também, né, descobriu a energia elétrica, a lâmpada, a luz, né, então com certeza foi um grande avanço para a indústria também, tá bom? E logo depois, lembrando que graças à descoberta da energia elétrica, as indústrias puderam fazer o tal dos eletrodomésticos, né? Ligava na tomada, já tinha energia elétrica naquela época e as coisas funcionavam. Agora foi no século XX, tá? No século XX que os motores, né, de combustão, tudo passou a ser usado com o quê? Com outros tipos de fontes de energia, né? Aqui tá trazendo para vocês aqui, ó, no página 69, falando que no século XX os motores de combustão interna modificaram o sistema de transportes, como o uso de combustíveis fósseis, né? Petróleo. E as formas de produzir energia como as termoelétricas, né? As usinas também, hidrelétricas já são mais para cá, para esse tempo, mas começaram as termoelétricas, que eram movidas a carvão e a petróleo também. Então vamos lá, falando sobre os recursos naturais. Os recursos naturais e as fontes de energia são fundamentais
não só para as indústrias, mas são fundamentais para outros tipos de trabalho também, ok? Aqui na página de vocês, 69, tem um ciclo do nóbio, que é um mineral. Então, aqui está onde tem as reservas do nóbio, onde né, retirado esse minério. Aí vai para a indústria de transformação mineral, transforma ele nesses blocos, nessas pedras. Aí sim que esse nóbio vai para a indústria, né? Que é a base de fabricação de foguetes, né? Que interessante. Então aqui tá uma foto dizendo extrai, vai para uma indústria de base que transforma esse mineral, né, nessas pedras que estão prontas para ser usado nas indústrias, por exemplo, usam nas indústrias de foguetes, tá? Então é um processo produtivo. Usa o quê? O recurso natural, qual é? O minério, o nóbio, tá? E fontes de energia, né? Usa energia elétrica, né? Máquinas movidas a combustíveis fósseis, como no caso o petróleo, ok? Então, tudo isso é envolvido num processo de industrialização. Olha que interessante. Os maiores produtores de minerais metálicos do mundo são esses seguintes países, olha só. A China, a Rússia, a Austrália, a Índia e o Brasil. Todos esses países juntos, eles produzem 70%, né, dos minério de ferro do planeta. Então, esses 5 países, né, China, Rússia, Austrália, Índia e Brasil, juntos eles produzem 70% do minério de ferro do planeta, ok? E qual é o maior consumidor desses minérios, né? Qual é o maior consumidor? A China, tá? Ela é a maior consumidora por causa da expansão das indústrias lá, né? Então, a China realmente é o maior consumidor mundial desses minérios, é a China. Ela usa nas indústrias siderúrgicas, nas indústrias de metalúrgica, na mecânica, na química e na petroquímica. Então, tem muitas indústrias na China. Então, ela hoje, atualmente, né, é a maior consumidora mundial desses minérios, tá? Vamos ver o que mais que tem aqui de interessante. Vamos para a página 70. Página 70, ok? Todo mundo aí na página 70. Vamos falar sobre as fontes de energia. Então, como eu já tinha falado no começo, o processo de industrialização só foi possível graças às fontes de energia. E a primeira fonte de energia usada nas primeiras indústrias foi o carvão mineral, ok? Então, assim, as energias foram mudando. Carvão mineral, depois usou petróleo, energia elétrica, tá? E isso foi só melhorando e aumentando a produção das indústrias. Aqui diz que na primeira revolução industrial, como já tinha falado, aqui está repetindo na página 70, a energia era a vapor. A energia a vapor, o trem a vapor. E o que movia isso? O carvão, ok? É o carvão. Na segunda revolução, né, industrial, a energia passou a ser de combustão, que foi a principal fonte de energia, o petróleo. E a eletricidade, que foi descoberta também. Então, passou a ser usado essas duas fontes de energia para mover as máquinas, né? A energia elétrica já surgiu à luz, então isso só melhorou bastante o processo de industrialização. Nós estamos falando sobre as fontes de energia, tá? Que são muito importantes para movimentar tudo isso. Porque, apesar de as indústrias todas praticamente precisarem de recursos de matéria-prima da natureza, de qualquer maneira, sem energia não teria como funcionar as coisas. Ok? E aqui vem as fontes de energia. As fontes de energia, nós temos aqui as não renováveis. Quando a gente fala em fontes de energia não renováveis, são aquelas que não tem como a natureza, né, recompor aquilo, não tem como aquilo surgir de novo da natureza, tá? Explorou até o final, não vai ter mais. Então aqui tem o petróleo. O petróleo e o gás natural são duas fontes de energia, tá? O petróleo é a principal fonte de energia do mundo, é a primeira fonte de energia principal do mundo. Lembrando que os carros, aviões, todos os automóveis, tudo é movido a energia proporcionada pelo petróleo, tá? Do petróleo sai gasolina, né? Do petróleo, o óleo diesel. Então, petróleo é a matéria-prima para esses combustíveis.
E também, para muitas máquinas, né, também a fonte de energia é o petróleo, ok? Navios, aviões, é o petróleo. E o gás natural também vem sendo usado também como fonte de energia. Mas o petróleo é a principal fonte de energia mundial, tá bom? Olha só, a queima desses combustíveis, né, no caso a gente está falando aqui também do petróleo, é responsável por grande parte da emissão de gases, tá? Estufas na atmosfera. Então, realmente, a queima desse combustível do petróleo, esses gases são os gases que estão indo, né, para a atmosfera, causando esse problema aí do efeito estufa, tá? Então, ele é bem poluente. Nós temos o carvão mineral, que foi o que começou a ser usado, o carvão mineral, mas ele ainda é muito usado nas usinas térmicas, tá? As usinas térmicas é movida por carvão mineral. Quando a gente fala em hidrelétrica, é movida pelas águas, tá? Então, ele é muito usado nas termoelétricas, nas usinas térmicas, né? Que fala e é um dos maiores poluentes da atmosfera. Então, o carvão, ele é até mais poluente do que o petróleo. E o carvão ainda é hoje a segunda fonte de energia mundial. Só está perdendo para o petróleo. É a segunda fonte de energia. O petróleo polui, o ar polui, mas o carvão polui mais ainda, tá? E também, e tem que lembrar o seguinte, o carvão mineral é tirado da onde? Das minas de carvão, né, que tem aí na natureza. Hora que tirar tudo que tem que tirar, não tem como, ele vai desaparecer. A gente sabe que ainda existe, né, muitas minas de carvão, né, tem muito petróleo no mundo, mas se tudo não for usado de maneira bem equilibrada, né, de maneira bem correta, o que vai acontecer? Vai acabar, não tem como refazer o petróleo, nem tem como refazer o carvão mineral de novo, tá? Por isso que fala fontes de energia não renováveis. Assim como tem a energia nuclear. A energia nuclear, dá uma lidinha aí, página 70. É proveniente de reações que ocorrem no núcleo de átomos radioativos, como o urânio, tá? Em um processo chamado fissão. Então, para surgir essa energia nuclear, que está falando aqui, o componente principal é o urânio, tá? Então, há uma reação, alguma coisa que eles fazem, né? Nesse processo chamado fissão e que produz essa energia radioativa. E o urânio é extremamente importante. É a fonte principal dessa energia radioativa, da energia nuclear, é o urânio. Lembrando que essa radiação é extremamente perigosa para a natureza e para o ser humano. Ela não é uma energia poluente. A energia nuclear não polui o ar. Mas se acontece algum acidente numa numa usina nuclear, esse ar, esse gás vaza, isso aí contamina um monte de gente, pode matar pessoas, fica contaminada a terra, fica contaminada a área verde que possa ter ali, né? Perto dessa energia, dessa usina nuclear. Se for uma usina nuclear na beira do mar e aquilo ali acontecer um acidente e vazar aquele gás todo, o mar também é contaminado, então ela é extremamente perigosa nessa questão, apesar de não ser poluente, ok? Então, nós estamos falando, e o urânio, lembrando que o urânio é um minério, né? É um minério. Ele não é tão explorado como o carvão, como o petróleo, né? O gás natural, né? Mas ele também não é renovável. Se uma hora começar uma exploração tremenda do urânio, ele pode acabar. E não tem como refazer isso, tá? Na página 71 de vocês, nós temos aqui as fontes renováveis. São aquelas fontes renováveis que se usa, mas a natureza recompõe de volta. E a gente tem aqui a energia hidrelétrica. Ela é gerada pela corrente de água dos rios, tá? Dos mares e quedas d'água, que movem as turbinas e transformam a energia da água em eletricidade. Então, quando a gente repara uma usina hidrelétrica, já reparei lá de Três Lagoas, então, há um desnível, né? Tá a usina aqui, vocês vão ver aqui, ó, tem uma água mais alta de um lado da usina e ela é mais baixa aqui. Essa queda d'água, porque precisa ser construída energias hidrelétricas em rios de planaltos que tem essas quedas d'água. Então, a água cai, vão lá e cai com força, né? Porque, ó, a quantidade de água, aquilo ali gira as turbinas e aquilo produz a energia, ok? Então, a energia hidrelétrica,
ela depende muito dos rios de planaltos, tá? Não rio de planície, porque rio de planície é plano, ele é para navegação. Rios de planaltos, que vai tendo essas descidas, é propício para a construção das hidrelétricas, tá bom? Essa fonte é renovável e limpa, né? Porque os rios não acabam, a água do rio sempre vai ter. Chove na cabeceira do rio, aquilo enche o rio e assim por diante, né? É lógico que acontece de muitos rios ser poluídos, mas a água dos rios ainda continua aí, né? E sendo bem usado nas usinas hidrelétricas, tá bom? E olha, essa fonte de energia elétrica, ela é renovável e limpa, tá? Porém, depende do regime das águas, né? Porque se acontece uma seca muito longa, muito prolongada e não chove na beira dos rios, né? Como é que vai fazer, né? Para manter o nível desse rio, certo? Nós também temos a energia eólica, que é movida aos ventos, esses cataventos gigantes que tem no Nordeste. É uma energia que o Brasil devia usar bastante, principalmente na região Nordeste, né? Não é uma coisa assim que ainda foi muito bem programada pelo governo, mas é uma energia limpa e vento é uma coisa que também nunca vai acabar. Então, a energia eólica é o vento movendo essas hélices aí que produzem energia. Nós temos a energia solar, que também é uma fonte limpa, o sol sempre vai estar aí, né? Inesgotável, porque o sol nunca vai acabar, são através desses painéis que chamam fotovoltaicos, tá? É o nome desses painéis, né, que captam a energia solar. Tá? E toda a matéria vegetal e orgânica existente é chamada de biomassa. A lenha, o bagaço de cana-de-açúcar, resíduos agrícolas, restos de alimentos, entre outros, podem ser utilizados para produzir energia por meio de gases resultantes da sua decomposição. Tá? Então, a biomassa é usada também para fabricar biocombustíveis, por exemplo, como o etanol, no caso que vem da cana. Tá? Aqui está uma usina de etanol, de cana-de-açúcar, né? Lá em Goiás, Chapadão do Céu, tem um exemplo aqui. Então, a biomassa pode ser feita de todos esses materiais orgânicos aí, tá? Em decomposição. Então, são coisas assim que sempre vai ter. E a última energia, tá na página 72, é a geotérmica, né? Que é obtida do calor do manto, né? Do magma que tem ali debaixo da crosta terrestre, tá? Então, faz aquela perfuração e aquilo ali produz essa energia geotérmica que é obtida do calor do manto terrestre, que é chamado de magma, né? Que produz esse vapor de água quente. E o vapor é conduzido por esses tubos, por essa energia aí, por essa central aí geotérmica, ok? Então, são coisas que sempre vai ter na natureza e nunca vão acabar. Por isso que fala fontes de energia renováveis, tá bom? Então, nós vamos até aqui e até a próxima aula. Tchau para vocês!